Começando mais um ProsaCast, sejam todos bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio. Desde já eu agradeço você, meu amigo, que nos assiste, muito obrigado. E hoje eu estou recebendo aqui simplesmente um dos precursores da TV e do rádio aqui de Cascavel, por que não do interior do Brasil ou do Brasil, Edson Moraes. Seja muito bem-vindo aqui ao ProsaCast, meu amigo. Ô, Nilmar, muito obrigado de coração mesmo pelo convite, pela lembrança, nessa prosa que é sempre muito interessante, muito maneira, muito gostosa. E eu estou aqui com a maior alegria. Não sou muito... Você sabe que, na verdade, eu não sou muito dessa área cibernética, entendeu? Eu sou meio avesso ainda a essa coisa toda. Mas é claro que sempre à disposição de amigos como você, e um prazer imenso te conhecer, até porque é amigo de um grande parceiro que Nosso amigo Milani. Grande Milani. Lá. Parceiros de pescaria aí. Verdade. Um abraço a ti. Aqui, nossa assistência aqui, o Joelão, que tá... Joel, o nosso produtor. Verdade. Estou à disposição. Obrigado por disponibilizar o seu tempo, que é tão corrido, né? Você que tem o jornal, Fermop, fez o 7 de setembro. É verdade. Mas eu agradeço. É bem corrido, é realmente bastante corrido. Eu confesso que eu gostaria muito mais de pescar, de estar pescando, mas a responsabilidade determina que a gente cumpra com as nossas obrigações e tal. E eu gosto também, particularmente, de fazer esse tipo de coisa, de evento, né? A coisa do público, o entretenimento, a manifestação, o civismo, a cidadania. Então, isso é fundamental. Oxalá todos praticassem isso, né? Sim. Essa conduta no cotidiano, no dia a dia. Pensar nas coisas importantes e tal. Rapidamente assim, só para dizer, eu faço futebol, é a praia que eu mais gosto na comunicação, é a narração esportiva, né? E eu faço isso muito, então eu faço isso há 50 anos, não, 40 e poucos anos que eu faço isso. E eu termino, às vezes, não tendo uma boa compreensão neste universo de pessoas que sofrem quase a ponto de morrer quando o time dele perde, por exemplo, um título, uma partida, um campeonato. Porque eu vejo o futebol uma coisa maravilhosa, mas é um esporte que um vence, o outro perde e assim por diante. E eu vejo esse tipo de situação, né? Então, tem coisas muito mais importantes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A fome é mais importante, combatê-la é mais importante do que o meu time ganhar. Com certeza. Uma partida de futebol. Né? Então, eu vejo muito assim. Isso conflita com a ideia, eu acho que da maioria. Mas é o meu jeito, eu penso assim. Então, a gente tem que ter essa conduta, esse comportamento, se quisermos ter uma humanidade melhor. Com certeza. Não ter a maldade no próximo. Exatamente. É tipo assim, a dor, veja bem um detalhe, eu sou muito claro, bastante claro mesmo. E é uma outra coisa que conflita com muito, diz que a verdade dói, né? Tem esse detalhe. E tal, eu penso assim, que a dor de uma pessoa de bem, do meu próximo, uma pessoa de bem, essa dor me dói. Entendeu? Então eu já deixo claro que não é uma questão de uma pessoa de bem. Quem não presta, eu até nem vou opinar. Deixamos de lado, né? Deixa de lado. Agora, quem é bom, a gente tem que amparar, abrigar, estender a mão, né? Sim. A quem precisa dessa ajuda para se levantar, para continuar, para ir avante, para dar um passo à frente. Estender, às vezes, sem olhar a quem está ali. Exatamente, isso é outra questão que eu vejo assim. Tem muita gente, por exemplo, campanhas até de gestores, não dê uma esmola, tipo assim, né? Eu não gosto nem dessa palavra esmola, é um negócio meio chulo, né? Mas não ajude e tal. Aquela coisa, ensine a pescar, não deu peixe, tá, tudo bem. Mas se uma pessoa está com fome, entendeu? Aquela fome, ela existe no momento em que você contempla aquela cena. Por que você não matar aquela fome? Sim. Aí depois dizer pro cara, olha, aí sim, olha, dá um jeito, procura aí. Mas nesse momento da fome, o que eu tenho que fazer é tentar, né, diminuir esta fome daquela pessoa. Contribuir com aquela pessoa. E o bem que faz internamente?
Sem sair aos quatro ventos dizendo que fez. Lógico. Aquele ditado antigo, né? O que fazem a mim, eu escrevo na pedra. O que eu faço, eu escrevo na areia. Entende? Então... É muito bacana. Isso é muito forte e que deveria ser assim. É por isso que tem guerra, é por isso que tem conflito, né? Aquilo que eu falei sobre a questão do futebol, os caras se matam por causa de um jogo de futebol. Os caras se espancam por causa do jogo de futebol. Interessante, às vezes trabalham numa mesma empresa, são amigos, mas no dia do jogo de futebol viram inimigos, né? Então, foge um pouco a minha compreensão. Depois vamos falar, mas na política também é assim, como nós estávamos conversando aqui antes, né? O problema da política, na verdade, é uma outra coisa, e como eu disse aí quase na abertura dessa nossa prosa, a política é muito falsa. O problema da política é a falsidade que é inserida nessa coisa da política. A falta da lealdade, de ser verdadeiro, de ser claro, de ser específico, contundente quando necessário. Né? Então tem muita... Esse é o problema da política. Agora, a política é que rege nossas vidas, nosso cotidiano. Sim. O que o cidadão tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer? O que a sociedade tem que fazer? O que o eleitor tem que fazer? É escolher bem, é votar bem, é votar no bom, é ter esse discernimento, quem é bom, quem não é bom, quem presta, quem não presta, e escolher aquele que presta. E de repente você vota em alguém que parece ser muito bom, e de repente no decorrer da sua atividade demonstra não sê-lo, você nunca mais vota nele. É simples. É simples. Nunca mais vota no cara. Mas, infelizmente, é uma outra situação. Por exemplo, aquilo que eu falei sobre a questão do futebol. É só para dar um toquezinho sobre a relação do futebol. Assim é no carnaval. Assim são em outras situações e tal. Existem coisas mais importantes. Isso é importante, mas o que é prioritário? Tivemos agora uma pandemia. Qual foi a prioridade dessa pandemia? Foi a busca aí de tratamento, de medicamento, de vacina e assim por diante para tratar essa pandemia. Não vai deixar aquilo para depois. Então, a prioridade era combater a pandemia. Aquele era o problema. Então, hoje, por exemplo, eu acho que uma oxigenação na política brasileira, uma mudança de rumos do eleitor, do cidadão, do amigo que está acompanhando agora, da amiga que está vendo agora, de poder fazer ter esse discernimento, né? Ter essa clareza, buscar um conhecimento daquele cara que vai votar. Por que eu vou votar nessa? Aí, de repente, é alguém novo, beleza, maravilhoso. Alguém que se demonstra ser muito bom, pronto, beleza. Escolhe o cara, vota no cara. Aí acompanha o cara e vai cobrar do cara. Mas aqui não, você vota como... não, é tudo igual. Não é tudo igual. Às vezes não sabe em quem nem vai votar um dia antes de ir para a urna. Exatamente. Aí depois é aquela questão daquela cobrança e assim por diante, porque, na verdade, Omar, é muito difícil a pessoa ser completamente, digamos, honesta. Não tem como ser perfeito. Perfeito é o Criador, né? Isso. A criação, a criatura humana, né? Ela é adornada de imperfeições. O que você tem que fazer? É buscar esse aperfeiçoamento, é buscar ir melhorando, né? Não estagnar ou retroceder, e avançar no caminho bom, né? No bom caminho. Eu acho que esse é o fundamento de tudo. Agora, muitas vezes não é assim o comportamento. Eu fico me perguntando quantas pessoas que vão para uma manifestação com a sua faixa de abaixo isso, abaixo aquilo e que de repente, se tiver a oportunidade, podem subtrair o bem de alguém. Sim. Facinho. E está lá com aquela faixa e bradando com aquela faixa e assim por diante. Né? Aí veio aquele negócio lá, complicado, das coisas, né? De Deus. Eu acredito em Deus. Eu sou o maior apaixonado por Jesus Cristo. Quem não é, beleza, tudo bem, maravilha, não tem problema nenhum. Cada um com a sua crença. Cada um com a sua crença, né? Mas é aquela situação que foi posta lá, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Então, a gente pega aí um container de pedras para sair tacando as pedras
e sem fazer uma introspecção e perceber que eu tenho os meus defeitos também e estou atacando o mesmo defeito de alguém. Tem que ser. Primeiro vamos nos olhar internamente, né? Exatamente. Sabe? Foi aquilo que quando iriam apedrejar Maria Madalena, o segundo que está lá. Não, tranquilo, tá sossegado aí. Quem não tiver pecado, atira aí a primeira pedra. Não teve, ninguém atirou pedra, porque cada um tinha o seu pecadinho. Não é fácil, não. Ô Edson, uma curiosidade aí, você é pernambucano, meu irmão? Sou pernambucano, nasci em Garanhuns, Pernambuco. Mas assim, eu sou filho adotivo, vim para o Sudeste, sou com 2 anos de idade. Então hoje, por aqui, eu tenho um sotaque às vezes muito mais gaúcho do que pernambucano. Mas sou pernambucano com muito orgulho, muito orgulho. De vez em quando vai pra terrinha? Nunca fui. Não voltou? Nunca fui. Porque assim, Nilmar, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, e todo mundo sabe, a galera sabe, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é pescar. E pescar eu realmente pesco por aqui. Claro que fico aqui na minha cabeça, em função de ser adotivo, eu não conheço nenhum parente biológico. Né? Ah, entendi. Não conheço nenhum parente biológico, mas é uma coisa que ficou assim tão... que não sei onde encontrá-los. Né? Eu perdi meu papai e a mamãe aqui em Cafelândia, mais precisamente, bem pertinho. Morei em Cafelândia, morei em Nova Aurora. Então, mas eu sou de lá, eu sou pernambucano. Algum parente, de repente, descobre, olha aí, por exemplo, isso... a gente nunca imagina quem está assistindo esse vídeo pela internet. Então, olha aí, eu estou aqui, vim de lá, né? Nunca retornei para lá, porque eu sou... É impressionante, não é que eu seja antissocial, eu não sou antissocial, mas eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de uma certa solidão. Isso é meio profundo, mas eu gosto de uma certa solidão. Devido a essa correria sua? Cara, eu não sei se é isso. Na verdade, talvez por eu não ter tido irmãos, entre aspas, irmãos biológicos, claro que muito, mas de convivência com ninguém. Eu fui filho adotivo, filho único, morando na roça, indo para a roça, né? Não necessariamente trabalhar, mas acompanhar meu pai e minha mãe, que não ia ficar em casa no meio de um mato. Né? Então, essa coisa da natureza, eu sou muito ligado. Por exemplo, eu adoro pescar, mas eu participei até hoje de um campeonato de pescaria. Não gosto de campeonato de pescaria. Por quê? Porque é muito barulho. É muito fuzuê. Você está indo para descansar, né, meu? Para descansar. Tem uma frase, as coisas bonitas, normalmente eu as guardo, assim, eu termino tatuando na memória, né? Que no silêncio ouve-se a voz de Deus. No barulho Deus silencia. No silêncio ouve-se a voz de Deus. Se tiver a melhor coisa do mundo para você fazer uma introspecção e ter também uma recepção da natureza e tal, é justamente meio sozinho, com alguns amigos, onde você tem um tempo para parar, para pensar, para olhar, para contemplar aquilo, né? Porque é assim, a gente vai perdendo o costume de olhar para o céu, a gente vai perdendo o costume de olhar em volta, né? A gente vai perdendo o costume de admirar a beleza de uma flor bonita. As coisas mais simples. De uma árvore, o vento, aquela brisa, tudo isso, cara, tem uma importância enorme, né? Eu até, também às vezes, eu imagino que, por exemplo, nós temos aí a questão do câncer, que é um negócio, puxa vida, dizem que busca-se a cura, algo para evitar o vacina, tudo bem. Eu tenho assim na minha imaginação que a cura do câncer está aí na Amazônia, está aí aqui num campo qualquer, numa relva que a gente pisa a toda hora e que você não sabe que é, mas está ali. Porque, de novo, voltando àquela questão de acreditar em Deus, né? Vamos colocar assim, eu acho que Deus deixou tudo na natureza, está tudo aí. Entendeu? Ele deixou a planta venenosa, mas deixou a planta que salva. Deus deixou tudo aí, está tudo aí.
Nós é que muitas vezes erramos na busca e na descoberta. Tanto que, assim, eu não diria todos, mas grande parte das descobertas científicas do mundo foram feitas por acaso. Sim. Foram feitas por acaso. Estava procurando outra coisa, de repente encontrou aquilo. Descobriu alguma coisa que era para tal patologia e não era para aquela, mas acertou noutra. E assim por diante, né? Bem, falar de Deus, de religião é uma coisa que né, sim, a gente se prolonga, né? É. Mas eu também, como você, sou católico, temente a Deus. Assim como você fala muito, eu também tenho muita fé. Tudo vai dar certo, tudo vai se encaminhar, né? Sim, até porque, e quando eu coloco isso, essa coisa assim, por exemplo, de Deus, é para resumir o seguinte, é que a gente dá muita importância ao que muitas vezes não tem importância. Se estressamos por poucas coisas. Entendeu? É. Por exemplo, Deus eu acho que é a coisa mais importante para quem acredita em todo sentido, como aquele que acredita noutra situação, Outra é aquilo crença, lá. isso. É isso aí e tal, né? Mas aquilo é super importante. Aí depois vem isso, depois vem aquilo, depois vem uma festa, depois vem uma balada, aí depois vem, entendeu? O jogo de futebol, aí depois tal. E vem também, por exemplo, a música, eu acho que está antes. Eu acho a música Nossa, uma coisa eu muito interessante. sou de música. Né? A música eu acho uma coisa muito interessante. Você tinha um programa na Colmeia que eu escutava Balançando o Bangalô. Esse programa foi muito forte. Esse programa ele foi muito interessante. Foi um programa. Por quê? Porque eu inseria naquela grade coisas que normalmente não eram inseridas em veículos semelhantes. Né? Quer dizer, é como assim: você só pode gostar ou desgostar de uma coisa se você experimentá-la. Então, você tem que mostrar muita coisa. Existe muita coisa boa. Assim como existe hoje, por exemplo, na música, existe muita coisa ruim na música hoje. A maioria, né? Muita coisa pobre. Muita coisa pobre. Músicas de um refrão. Uma falta de criatividade, uma falta sabe, de essência. E a música, ela era assim. Se a gente for colocar em todos os gêneros musicais, né? Por exemplo, eu não gosto... Não é que eu não gosto, não. Não é o meu gênero. O rap, o funk, essa coisa não é meu gênero. Mas tem cada cara inteligente nessa área, meu amigo. Vou te contar uma coisa pra você. Letras profundas. É brincadeira. Esse Gabriel Pensador, por exemplo, tem uma música que chama-se Chega. E escuta essa música diretão. Por quê? Porque a música é a letra da música, é a criação que o cara fez. Eu não faria aquilo nunca. Não faria. Poxa, olha o que o cara fez. Palmas pro cara, sensacional. O cara é mil, né? E assim, eu escuto música árabe, eu escuto música paquistanesa, eu escuto música, não entendo nada do que está ali, mas a música me toca de alguma forma. Mas o teu jeitão parece que é uma moda de viola, né? Ou não? Pois é, cara, mas aí que está o detalhe. Eu gosto da música em termos gerais. Por exemplo, na música sertaneja eu sou muito mais, claro, a moda... O seu Tião Carreiro, hoje tem esses meninos Mike Leandro que eu admiro. Por quê? Porque o cara toca uma viola como, meu Deus do céu, o que toca a viola dele? Vai criticá-lo? Pega a viola dele e toca, faz o som dele, que aí nós vamos... Não. Então eu gosto muito desses caras. Assim como eu gosto da música de uma forma geral. Na música brasileira nós temos, por exemplo, artistas extraordinários, fantásticos, que praticamente 90% da população brasileira não conhece. Não conhece. Então, uns caras da Bahia, do Nordeste brasileiro, do Rio Grande do Sul. Teve um cara que esteve aqui há pouco tempo, Miro Saldanha, do Rio Grande do Sul, que pouca gente conhece. Um cara é genial. Tem Flávio Leandro, lá do Nordeste, que é de Pernambuco. Um cara genial. Tem Xangai, na Bahia. Tem o Chico César, que eu... Chico César, que bom. É um monstro, né? Como músico e tal. Como pessoa também. Como pessoa, a gente tem alguns conflitos, mas aí é o seguinte, ele tem o jeito de pensar dele, eu tenho o meu jeito de pensar que conflita com o jeito dele. Né? Sim. Beleza. Agora, o que a gente está falando sobre ele? De música. Música, o cara é genial. O Gil, o Caetano,
o Chico Buarque de Holanda, na música, na ideologia política, a gente conflita, nossa, veementemente. Nesse caso, né? Mas e assim, eu tenho, por exemplo, discos de vinil, eu tenho praticamente, acho que todos os discos do Pink Floyd. Eu tenho o primeiro disco do Pink Floyd vinil, do Syd Barrett, que foi o cara que... Né? Tudo do Pink Floyd. Eu gosto de Black Sabbath, gosto do Ozzy Osbourne, gosto de... e tal. Eclético, então. É geral. É geral. Eclético. O cara da Bahia, o cara de Minas Gerais que morreu até pouco tempo. Olha um negócio interessante, que aí envolve a questão da mídia. Morreu um músico brasileiro de Minas Gerais, um dos grandes músicos do mundo. Eu fiquei sabendo que o cara morreu, acho que 4 anos depois, pesquisando. Cara, não saiu na mídia, chama-se Marco Ribas. Quem quiser procura esse cara, percussionista, músico extraordinário, canta uma voz do fim do mundo. Eu fiquei sabendo 4 anos que depois o cara morreu, porque na mídia não teve uma notinha da morte do cara. Não está nos holofotes. Né? Então, essa coisa... O que é que tem que estar no holofote? O que tem que estar no holofote é o que é bom. O que é bom. É o que vai ser útil. É o que é útil. É o que serve de alguma coisa. É o que me ajuda em alguma coisa. Isso é que tem que estar no holofote. É aí o meu conflito que tenho, inclusive, com a questão da mídia, da própria imprensa brasileira. Eu falo isso com a maior clareza do mundo. Entendeu? Nós, às vezes, colocamos na nossa pauta aquela coisa da prioridade. Às vezes, nós colocamos na nossa pauta algo que não é prioritário. É apenas por uma tendência. É apenas porque eu sou contra. É apenas por isso ou por aquilo. Eu quero saber isso aqui o que é mais importante. Essa xícara ou a água que está dentro dela? Os dois têm importância, mas o mais importante aqui é a água. Sem a água eu morro. Sem a xícara eu posso... Água aqui na mão. Então a mídia tem essa coisa. Morreu esse cantor, Marco Ribas. Pesquisa aí que vai saber quem o cara vai depois levantar. Percussionista, musicista, extraordinário. Uma voz, sabe... Fora do contexto. Pouco comum, né? Extraordinário. Mas você não vê na mídia. Nem quando o cara morreu. Quantos que estão escondidos desse jeito aí? Nem quando o cara morreu. Moraes, quando você saiu do Pernambuco, veio para cá, primeiro emprego, quando chegou em Cascavel? Pois é. O primeiro emprego que eu tive em Cascavel foi no informativo rodoviário. Foi no informativo rodoviário quando eu estava voltando para Cafelândia, porque eu morava em Cafelândia. E vim aqui para Cascavel para trabalhar e para estudar. Lá em Cafelândia já era na comunicação ou não? Não, na verdade, o detalhe é o seguinte, a comunicação, ela nasceu quando eu nasci. Entendeu? Isso é muito profundo, porque ela nasceu quando eu nasci. Eu, quando tinha 6, 7 anos de idade, eu brincava com o papai de locutor, de ser locutor. Uma caixinha de fósforo, um cordãozinho amarrado numa caixinha, na outra lá, e eu falava daqui, papai ficava ouvindo de lá. Aquela coisa simbólica, e eu falava aquilo. Eu, com 7 anos, ouvia futebol assim direto e narrava futebol. Então, aí que eu digo que nasceu quando eu nasci, né? E aí eu fiz muitas atividades, procurei muitas atividades, trabalhei de muitas atividades e não acertei nada das atividades que eu tentava, porque eu não era bom naquilo. Então, eu era, digamos, um pouco melhor na comunicação. Aí, como estava a situação muito difícil, passando necessidade, eu vou voltar para a casa do papai em Cafelândia, pelo menos fome eu não passaria. Aí, estou voltando para Cafelândia. Quando estou voltando, eu escutei um informativo rodoviário, alguém anunciando lá a passagem. Eu falei, puxa vida, isso aí. Eu falei, é isso aí. Aqui já? Aqui em Cascavel. Na antiga rodoviária velha. Aí saí procurando, dando informativo rodoviário, e aí tinha uma conveniênciazinha que era do cunhado falecido, cunhado do Cacau Bolívar, Cacau Negreiros, né? E da Graça, irmã do Cacau, era justamente em cima que ficava o estúdio do informativo rodoviário. Aí ela me informou e tal, aí o cara abriu e desceu. Edson Quiamuleira, que também trabalhou na TV Tarobá, e acho que está em Brasília hoje. Aí ele desceu, eu falei com ele falou, puxa vida, eu arrumei um cara hoje. Aí eu falei, puxa, que pena, né? Mas ele ficou impressionado com o meu timbre, aí ele falou assim, sabe aqui um pouquinho. Aí subiu, mostrou lá um aparelhinho bem antigo, né?
E me explicou, abria, fechava o microfone e tal, e desceu. Falou, faz aí esses textos aí, lê aí. Beleza, ele desceu. Aí eu li o texto lá daquele negócio lá, fechei, levantei a música e tal. Ele voltou, subiu a escadinha, abriu de novo o negócio, falou, você já pode ficar? Eu falei, já tô ficado. Cacilda. Então foi assim, né? Isso, Neymar, tem a ver com aquilo que a gente imagina que não tem nada a ver. E que volta depois para a questão da fé, ou de Deus que te encaminha. Né? Predestinado? Né? Essa coisa. Por que acontece assim? Né? Então, aí fiquei 2 anos e meio ou mais na estação rodoviária. E dali foi que eu fui para a Rádio Comé, que ficava na Rua Rio Grande do Sul, e cujo diretor da rádio, diretor artístico da rádio era o Paulo Martins. E que eu fui para a Colmeia. Tá até hoje na Colmeia? Estou na Colmeia até hoje. Quantos anos? Puxa vida, a Colmeia, se formos somar, vai para 50 anos por aí, né? Uns 48 anos. 48 anos. Eu saí por um período, 1986, um pequeno período, porque eu fiz a Copa do Mundo do México em 86, e aí foi para um outro prefixo, né, que eu fiz, foi sensacional. Heitor Tibas, estamos aqui pela rádio, era a Rádio Cidade na época, né? Na Rua Rio Grande do Sul, Heitor Tibas, que era o diretor artístico da emissora também, e aí que eu fiz a Copa do Mundo do México, era um pool de emissoras do Paraná, com Pai Querer de Londrina, de Curitiba. Seria o seu auge no rádio, foi a locução da Copa? Da Copa, porque assim, é aquela questão, você, por exemplo, que gosta do atletismo, de correr, de ser atleta e tal, o sonho seria ir para Olimpíadas e assim por diante. Esses são os sonhos que se tem. O sonho de jogador de futebol é servir a seleção do seu país. Ele é o maior acontecimento para o cara. Na crônica esportiva, é o cara transmitir uma Copa do Mundo, que é o maior evento do futebol, no caso, né? Então isso foi muito forte. E quando você foi para Tarobá, você começou junto com a TV, né? Eu comecei junto com a TV, Eu entrei na TV Tarobá um mês antes da TV Tarobá entrar no ar. Né? Era aquela contratação de... Você não ajudou a construir o tijolo lá, não? Só faltou isso, né? Só faltou isso, mas entrei e fui lá, porque a TV, ao ser implantada aqui, ela absorveu, entendeu? Aí os profissionais da área de Cascavel. E aí era o radialista. Porque o rádio é a segunda faculdade. O rádio é impressionante. O rádio é impressionante. O rádio é muito forte. Você tem televisão. Quando surgiu televisão e tal, o rádio vai acabar. Acabou, o rádio não acabou. Eu ouvi algumas entrevistas dizendo que é mais fácil a TV acabar do que o rádio. É porque o rádio é diferente. O streaming vai estar acabando com a TV. O rádio é mágico. O rádio é mágico, o rádio é diferente. Eu, participando do podcast de um amigo nosso, que é o Mano, sim. Mano, querido Mano. Não conheço ele, mas um dia, às vezes, vou convidar ele até para falar aqui também. Exatamente, o Mano. E lá eu disse assim que quando o mundo acabar, quem vai dar a última notícia do fim do mundo é o rádio. Meu Deus. Né? Aí eu fui até corrigido por algumas pessoas e disse o seguinte, você foi correto, só que é o seguinte, se o mundo acabar, quem vai dar a última notícia é o rádio. Eu acredito que o mundo vai acabar porque é aquela coisa, né, do finito. Infinito é o nosso criador, né? Mas o mundo vai acabar. E se isso acontecer, quem vai dar a última notícia vai ser o rádio. Porque o rádio é fácil de você trabalhar, é uma plataforma simples. Você pode ouvi-lo no centro da Amazônia, em qualquer lugar. São as ondas do rádio que vão levar essa notícia, essa informação, e por várias outras questões. Falando em rádio e TV, eu acho muito importante a credibilidade. Você estava falando ali naquela hora da TV. Hoje ainda a TV passa alguma credibilidade
É fake news? É internet? Como você falou, às vezes tem pauta que tem coisa lá que não seria legal ter falado, né? O que eu coloco, eu já falei isso muitas vezes, e falo com amigos, com colegas. Está entre amigos aqui também. De colegas de trabalho, né? Eu falo muitas e muitas vezes. A gente tem um papel muito maior do que aquele que a gente desempenha. Então, a gente não desempenha o que deveria desempenhar. Né? É aquilo que volta para a questão da prioridade. Porque... Então, existe aquela situação, aquela máxima de que a comunicação, o rádio, a imprensa, de uma forma geral, é formador de opinião. É formador de opinião. Mas se você é formador de opinião, além da informação, você também opina. Quando necessário, né? E pague o preço, pague o ônus do seu pronunciamento. Isso é outra coisa. A gente fala muito em termos de democracia, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Nunca houve tanta ditadura como agora. Tem muita gente que está me vendo aí vai contestar, vai ficar maluco, vai ficar louco. Isso é um fato. Sim. Isso é um fato. Eu estou há 40 e poucos anos no caneco, na comunicação, então já passei por muita coisa. Entendeu? Nunca houve tanto mimimi como agora. E quando a gente fala sobre mimimi, é porque isso não é prioridade. O mimimi não é prioridade, não é prioritário. Então, hoje, o mimimi é que é o negócio. É o politicamente correto. Não sei o que politicamente correto. O politicamente correto é a decência. O politicamente correto é a honestidade, é o cara ser direito, o cara ser reto, é o cara ser verdadeiro. Esse é o politicamente correto. O resto é resto. A gente tem que colocar isso como pauta, e isso é um fato. Né? E democracia, a gente hoje é impedido de dizer. Tem uma obra de um cara aí que, inclusive, eu sugiro para quem gostar de leitura, que chama-se Khalil Gibran, um escritor libanês extraordinário, fantástico, onde ele diz que nós fomos, somos e seremos sempre, até o fim dos tempos, escravos de alguma coisa. Isso é verdade. Só que assim, a gente tem que lutar para se desencilhar de algumas escravidões. Não, eu vou me submeter. Não, peraí, eu vou lutar. Peraí um pouquinho. Não, eu vou quebrar essa barra. Eu vou quebrar essa parada aqui. Né? Então, isso existe muito. E hoje, mais do que ontem. Muito mais do que ontem. Existem questões... Vou ser meio prático aqui, agora. Nós somos negros, mulatos. Isso. E aí, ô negão, tudo bem? Não, eu vou na delegacia, vou lá registrar. O cara me chamou de negão. Mas peraí, gente. Dá um tempo, pô. Não tem mais nada, não. É só essa parada mesmo. Puxa vida, que coisa mais idiota. E que hoje, isso é lei, cara. Você vai preso. Coloca na rede social uma coisa dessa aí. Você vai preso. O seu polaco, aquele polaco, é algo semelhante. Né? O seu isso, o seu aquilo. Agora, você ofender alguém é uma coisa. Agora, você usar uma expressão carinhosa tratando alguém e aquilo ser levado como sendo uma ofensa, que assim, não dá nada, mas se o cara for na delegacia, dá. Nós não vamos melhorar absolutamente nada no nosso cotidiano, na vida das pessoas, da vida das nossas crianças. Não vamos melhorar em nada com esse tipo de discussão, pelo amor de Deus. Né? Não vamos melhorar em nada. Não, peraí. Ofendeu, é ofensa. Aí é uma ofensa, é diferente. Isso está cansado. O futebol. Futebol aí, o cara sai no pau porque gritou do lado, o pau já comeu. Entendeu? Então, a vida é dessa forma. E nós temos... O que a gente tem que fazer? É conscientizar, é tentar mobilizar as pessoas, porque, de repente, o meu time perdeu, o seu ganhou, pô, parabéns pro seu time, mas na outra eu vou ganhar, hein? De boa. Suave, sem estresse, sem problema nenhum. Mas aí vai. Então, por quê? Porque a gente cria isso muito. E a mídia, aí no caso a imprensa e tudo,
A imprensa termina, né, potencializando esse tipo de coisa. Você sabe por que isso acontece? Porque ficou muito na mídia como prioridade. Teve um lance de um jogador de futebol, agora vai me falhar a memória aqui, porque eu tenho só 2 neurônios e à tarde um dorme, descansa. Ainda tá de ontem. Mas o pessoal aí em casa vai... Puxa vida, é interessante. Mas jogaram uma banana para ele no campo. Ah, o do Barcelona lá, Exatamente. o Alves. Daniel Alves, perfeitamente. Alves. Jogaram a banana pro Daniel Alves. Ele comeu? Ele descascou a banana, saiu comendo a banana, jogou a banana. Nunca mais jogaram banana para ele. Por quê? Porque só vai pegar se eu perceber e tal, e rejeitar. Já pegou. Mas o cara não vai jogar mais banana, não faz efeito. Não tem efeito, não mexe com o cara. É o que você falou da mídia. Tem a mídia limpa, aquela tendenciosa. Joga lá e o bicho pega aqui embaixo. E aquilo passa a ser mais importante. Nós tivemos um pronunciamento lá atrás, e aí que gerou um monte de coisa, que é o negócio do feminino com o masculino, que era o amarelo e que era o azul. Sim. Aquele ficou 15 dias nas pautas dos nossos grandes telejornais do Brasil, o amarelo e o azul. E o cara precisando de comida, o cara passando fome, o cara ali... E outras coisas muito mais importantes, outras prioridades para serem atacadas. Deixa aquilo para 10ª pauta. Não, foi a primeira pauta, a discussão do amarelo e do azul. Vamos achar o que fazer, né, gente? Na nossa imprensa brasileira, na nossa grande mídia brasileira, nos nossos grandes jornalistas, apresentadores brasileiros, o verde e o amarelo agora. Aí foi de verde, foi de amarelo lá pro negócio. Eu tenho um humorista, de que é bom a gente falar bastante, que eu acho que é o melhor humorista do Brasil, que é fantástico, é o Paulinho Micharia, lá do Rio Grande do Sul, né? E que ele fala, vai rachar uma lenha. Vai rachar uma lenha para não mandar Vai rachar uma lenha. Dá. Nós temos tantas coisas para resolver, tantas bandeiras para desfraudar, e aí vamos ficar com mimimi do amarelo e do azul, porque o outro chamou não sei quem de negão. Ô, negão. Por favor, né? E aí a gente fala sobre a questão, a liberdade de expressão. Mas tudo bem, não. Aí, que liberdade de expressão? Se eu não posso expressar aquilo. Quer dizer, hoje o que se impõe é o seguinte: você é obrigado a concordar com aquilo que você discorda. Certo? Este é o fato. Não é boato, isso é o fato. Hoje você é obrigado a concordar com aquilo que você discorda. Aí vamos dizer que isso é democracia, que é liberdade de expressão. Moraes, se a gente começar a falar mal do candidato B e falar mal da instituição tal, isso aqui é bloqueado. Eles já têm as palavras inseridas. Perfeito. Então, liberdade de expressão. Sem dizer um palavrão, você não está dizendo um palavrão, você está externando o seu sentimento, sua opinião, aquilo que você pensa, sua convicção, e aí vamos dizer que tem liberdade de expressão. Vai rachar uma lenha. Para finalizarmos aí, porque se for para conversar com esse cidadão aqui, nós vamos até amanhã. Como que você vê hoje a questão quando você começou na TV e como que você vê hoje? Eu te perguntei quando você chegou. Hoje um celular fazendo tudo, essa tecnologia simples que só um aparelho faz tudo. Quando você começou eram fitas gigantes que tinha que gravar várias vezes. Como que você vê essa tecnologia? Essa tecnologia é um negócio fantástico. Para você foi bacana acompanhar isso? Você teve alguns empecilhos? Não, na verdade eu tenho muitos empecilhos com essa tecnologia. Porque assim, eu sou bem dinossauro. Você arrumar muito bem uma carretilha, arremessar e assim por diante. Né? Essa parada é muito complicada. Mas é lógico que, puxa vida, é muito legal, muito importante. Agora, tem uma coisa, Neymar, que eu sou bem preocupado. É quando você tem apenas um caminho. Sou muito preocupado com isso. Diz respeito, sem ter um atalho, de repente, para contornar um problema e continuar no caminho. Um plano B. O plano B. Então, o que me preocupa muito é essa questão da falta desse plano B. A gente está ficando muito submisso a essa plataforma, a esse sistema, que é quem nos garante que não falhe amanhã? Alguém garante que não falhe amanhã? Não, ninguém garante. Tá. A segunda questão é, e se falhar amanhã? Qual é o plano B? Qual é o segundo e tal? Porque assim, a gente vai ter que aperfeiçoar muito, porque a gente depende, nesse campo que nós estamos hoje, a gente depende muito aí do
dos satélites, da tecnologia mesmo. E a tecnologia, ela, por mais moderna que ela possa ser, ela é passível de falha, inesperada. Né? E qual é o mecanismo que eu tenho se isso acontecer? Então, a gente está muito nesse campo sem apresentar ainda o tal do plano B. Aí que volta para a questão do rádio, a importância do rádio em relação, por exemplo, à televisão e outras situações. O rádio você pode me ouvir lá no meio da floresta amazônica. Aqui não dá ainda e vamos ver quando é que é possível, né, e dependendo do lugar e tal. No Japão, a tecnologia é muito mais avançada do que a nossa. Você faz do túnel e assim por diante. Mas se houver um problema cósmico, acabou. Problema, uma explosão solar, uma inversão magnética, isso tudo pode acontecer, e aí? Aí vamos voltar para aquele sistema. Eu fazia rádio, comecei a fazer rádio e reportagem no rádio, usando um fio de 300 metros que vinha da cabine, amarrado aqui na cintura e tal, e numa caixinha de som que estava tudo aqui. Hoje é diferente. É diferente. Só que aquilo eu fazia de qualquer lugar que eu estivesse. Hoje não, hoje depende do lugar. Tem que ter o sinal. Tem que ter o sinal. Se não tiver o sinal, eu não vou fazer. Se não tiver o sinal, eu não vou fazer. Porque, assim, é evidente que nós buscamos para qualquer doença um remédio. Mas o bom seria não ter a doença, porque o remédio, ele às vezes produz um efeito colateral. Correto. Então, a gente tem isso. Agora, é um avanço tecnológico extraordinário, fantástico. Mas tem coisas... Por exemplo, hoje não se sabe mais matemática. Eu era muito bom em matemática, deixei de ser agora para fazer uma soma. Então, você vai num negocinho aqui para fazer ali. Então, você travou a sua mente, o seu raciocínio, sabe? Você vai ali já fazer aquela notinha. No dia que não tiver a maquininha que caiu o sinal, você vai errar na conta para receber ou para pagar e alguém vai ter prejuízo. Outra coisa, entrando mais máquinas, saindo pessoas. Hoje as câmeras lá são robóticas. Sim. O Stephen Hawking, eu acho que cientista britânico, que tinha um problema terrível, que morreu há pouco tempo. Sim. Fantástico. E ele dizia que a preocupação com a tecnologia. Há também outros cientistas, não sou eu, outros cientistas que dizem. Mas eu já pensava assim também, antes de ouvi-los, de que o que vai acabar com o mundo vai ser a tecnologia. Vai ser a tecnologia. As profissões estão acabando por causa da tecnologia. O médico, puxa vida, o médico, daqui uns dias, não vai muito, acho que já tem. Esse 5G aí vai ser operado à distância. Se você chegar, entrar numa máquina ali, aquela máquina vai mandar um boletim, aí com tudo que você tem, as doenças que você tem, o remédio que você tem que comprar, o que você tem que fazer, você não vai no médico. Não vai ver o cara. Entendeu? Então, existe muito isso. E que é uma coisa preocupante. E com aquilo que eu falava sobre, e se isso, por alguma razão, em algum momento da existência humana, deixar de existir por um determinado período, a humanidade acaba, vão se matar. Porque, cara, é complicado. Antes, no off que a gente estava conversando, teve um período aí que o WhatsApp ficou por 12 horas fora. Parece que o mundo tinha acabado. Rapaz, negócio de louco. O WhatsApp, hein, que acabou. Agora você imagina... Você pode ligar, viu? Liga. Se acaba o negócio aqui, você não vai comprar o pão, você não vai vender a arface, você não vai receber o troco, você não vai pagar o que deve, você não vai fazer exame, porque é tudo assim. É tudo assim. Né? Eu, por exemplo, eu tenho muito mais confiança naquele... De repente, aquele médico que você conversa com ele, aí ele fala de você, olha os seus olhos, e ele sabe das tuas doenças olhando na tua cara. Hoje não, hoje tem que ir lá para um negócio dizer... Tem atendimento online em plano de saúde? Entende? Então, é assim. Eu acho que meio... É o ônus e o bônus caminhando juntos, né? Sim. Mas nós vamos que vamos. Vamos. Moraes, queria te agradecer, meu amigo. Foi uma prosa aí muito bacana. É isso que eu queria, contar um pouco da história, saber os seus ideais, suas percepções, que às vezes a gente não vê na TV. Vê o apresentador, mas não vê a pessoa, né? E quase você também não conta, né, nos canais, né? Até porque não dá pra contar, né? Eu digo na TV, não dá pra contar. Não. E a tua história, em poucos lugares você conta, né? Sim. Agora, aonde for perguntado, vou responder. Aí que tá o negócio. Tipo assim, cuidado pra me chamar.
E cuidado com o que vai perguntar. Porque eu vou dizer aquilo que sinto. Eu vou dizer aquilo que sinto. Eu não posso expressar aquilo que não estou sentindo, que passa a ser uma mentira. E, puxa vida, a mentira que vai, que vai se sobrepor. Peraí, né? Então, é assim. Mas aí eu é que fico muito satisfeito, honrado, muito satisfeito. Eu gosto disso, de me abrir. E se você tem, por exemplo, hoje um canal, uma abertura, uma plataforma, justamente esse sistema que você está fazendo. E foi um prazer imenso te conhecer e ser amigo de um grande amigo que eu tenho, um cara nota 10, a gente se conhece há muito tempo e a gente fica uma observação, qual é o defeito desse cara, né? E assim por Qual diante. que é o time que ele torce? Eu acho que é Palmeiras, né? Não, então a gente vê 100%, ele é perfeito. Ele é Palmeiras? Eu acho que ele é Palmeiras, acho que ele é perfeito. Eu acho que o Milani é Palmeiras. Então, então para ser amigo do Milani, desse meu amigo querido, então, não tem dia ruim, né, para ele? Então tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. E foi uma satisfação muito grande. E assim, desculpa quem discordar do meu ponto de vista, da minha linha de raciocínio, desculpa aí, mas é assim que eu sou e assim serei até os últimos dias da minha vida. Então, mas te agradecer imensamente e dizer que eu estou à disposição. Se você me perguntar assim, e você gosta disso? Não, eu não sou. Eu vou por uma questão assim, de respeito, de amizade e tal, mas eu não fico meio desconfortável. É impressionante isso, meio desconfortável. Alguém fala, você podia ter um negócio no YouTube de pescaria, mas que nada, eu sou desconfortável com isso, mas é assim que eu sou. Mas a alegria, a satisfação, isso aí não tem preço, né? Porque, na verdade, o que tem valor não tem preço. Gratidão por ter vindo, ok? Obrigado, Neymar. Obrigado a você, Joelão, um abração. E vamos que vamos. E eu acho que eu vou pescar com vocês. E vamos, meu Deus, será a segunda satisfação. Fizemos mais uma amizade. Exatamente. Isso é o que vale, eu acho. Certo. Se ninguém assistir, já ficamos amigos. Pessoal do Próximo, um forte abraço. Canal muito maneiro, muito sensacional. Show de bola. Obrigado pelo carinho de todos. Pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o ProsaCast da semana. Curtam, compartilhem esse vídeo. Depois estará também no Instagram, no Facebook, tá? Perfeito. E até semana que vem. Um abraço, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.